O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Nesta manhã nós começamos pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Queremos entregar o nosso coração nas mãos do Senhor e esperamos que Ele ouça o nosso clamor, se manifeste ao nosso lado, conduza a nossa vida e no final do dia retornemos para casa, encontremos os nossos queridos e louvemos o nome do nosso Criador diante de todas as bênçãos que nós recebemos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus, o livro de Lucas, capítulo 18, o versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus, quando veio aqui a essa terra, Jesus se tornou o nosso modelo em todas as coisas, inclusive na oração. Jesus era um homem de oração. Jesus, quando se deparava com as lutas e dificuldades, Jesus sempre apresentava ao Pai. Jesus, inúmeras vezes, foi flagrado orando. Enquanto Jesus orava, os seus discípulos estavam dormindo. Jesus, aqui nesse capítulo, nos ensina que nós precisamos ser perseverantes na oração. Quando nós formos nos apresentar diante do Pai, há uma necessidade de chegarmos com o nosso coração humilde, reconhecendo que Ele é soberano, Ele detém todo o poder e toda a majestade. Este episódio possivelmente tenha acontecido um pouco depois que Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. É bem possível que ele estivesse ali na região da Pérea, anunciando as boas novas de salvação diante daquela comunidade. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus começa a contar uma parábola de um juiz iníquo que não temia Deus e que também não respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma mulher que procurava esse juiz e buscava ele para que ele julgasse a sua causa. Mas ele não se incomodava, não se sentia motivado para julgar a causa daquela viúva. O objetivo de Jesus em nos apresentar essa parábola é mostrar um contraste. Um juiz que não teme a Deus, por alguma razão, ele se sentiu sensibilizado para poder ajudar uma viúva pobre, quanto mais o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é soberano, ele é compassivo, ele é cheio de graça. Foi Ele mesmo que enviou o seu Filho aqui a esse mundo morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Esse Deus terá o seu coração sensível em ouvir as preces, as orações dos seus filhos que se encontram aqui nessa terra. O que muitas vezes se torna um empecilho para que Deus possa ouvir as nossas orações é a falta de fé, a falta de perseverança. Quando Deus está para abrir as janelas dos céus e derramar as suas bênçãos sem medida sobre a nossa vida, nós desistimos, nós desanimamos e muitas vezes a soberba do coração de muitas pessoas é uma outra razão pela qual o céu possa não ouvir as nossas orações. Lucas capítulo 18, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. É no tempo de Deus, é no tempo do Senhor que Ele age em nosso favor. Nós precisamos aprender a confiar no tempo do Senhor. Muitas vezes somos muito ansiosos em querer que Deus responda às nossas orações de acordo com a nossa vontade ou de acordo com o tempo que imaginamos que os milagres devem acontecer na nossa vida. Mas para que as bênçãos possam cair sobre a nossa vida e alcance os seus objetivos, nós precisamos esperar no tempo do Senhor, da forma como Ele vai nos responder, para que nós possamos ser abençoados. Quando Jesus contou essa parábola, Jesus contava com o objetivo de levar muitas pessoas que estavam lhe ouvindo a deixar a autoconfiança e passar a confiar no Senhor. Haviam muitas pessoas que acreditavam que pelas suas obras, por serem bons, eles herdariam a vida eterna. Mas o Senhor sabia, se eles não entregassem os seus corações em suas mãos, jamais poderiam ser salvos. Não é viver nessa terra uma vida moral correta. Mesmo que alguém consiga viver uma vida moral correta, não mate, não roube, não minta, não adultere, mas se esse ser humano não aceitou Jesus, ele está completamente perdido. Embora devamos viver sim uma vida moral correta, mas acima de tudo nós precisamos entregar o nosso coração exclusivamente ao Senhor. Lucas capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte:
Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Aqui também, mais uma vez, Jesus apresenta a única forma e solução para que um ser humano possa herdar a vida eterna. É depender do Senhor, é entregar a sua vida exclusivamente a Deus. As obras não nos dão nenhum direito de herdarmos a vida eterna. Embora nós saibamos, aqueles que um dia viverão eternamente ao lado do Senhor precisam viver em harmonia com a palavra de Deus. As obras é uma evidência que entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, mas as obras não nos salvam. E Jesus, então, contando a sua parábola, ele fala que um fariseu subiu ao templo e quando orava diante do templo, ele batia no peito e pedia para que Deus ouvisse a sua oração, porque ele não era como outras pessoas que eram pecadores dessa terra. Ele observava a lei de Deus, ele seguia os mandamentos do Senhor e pelo fato de viver dessa forma, ele acreditava que Deus tinha a obrigação de ouvir mais a sua oração do que das outras pessoas. Já no versículo 13, Jesus apresenta um outro personagem, o publicano. Esse se sente incapaz de se apresentar diante do Senhor. Distante do altar, longe de tudo, ele olha para si mesmo e se considera indigno. E ora a Deus falando: Senhor, eu não sou merecedor, mas estou aqui pedindo a tua graça sobre a minha vida. Por favor, me aceite. Me receba. Ele não tinha nem coragem de olhar para o altar. Batia no peito e falava: Senhor, sê misericordioso para comigo. Quando Jesus contou essa parábola, ele conclui dizendo que o publicano que se apresentou diante do Senhor, esse sim encontrou a graça diante de Deus. Não é porque ele fosse melhor, mas porque ele agiu com humildade. Ele agiu reconhecendo a sua pequenez, as suas falhas, e o céu se agrada daqueles que se apresentam diante de Deus com humildade, com o coração aberto para receber o Senhor. Jesus aqui diretamente falava dos fariseus. Quando uma pessoa se sente melhor do que as outras pessoas, se sente mais santa do que as outras pessoas, ela tem a tendência natural de olhar para as outras pessoas como sendo melhor. Mas quando nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos pecadores, nós temos a tendência de abraçarmos aqueles que estão ao nosso lado. Lucas capítulo 18, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão difícil entrarão no reino do céu os que têm riquezas. Jesus aqui falava a respeito de quem deveria ser a primazia na vida de uma pessoa. Jesus esperava que as pessoas dessa terra lhe recebessem e permitisse que ele fosse o Senhor das suas vidas. Embora aquela geração estivesse esperando um rei para que se assentasse no reino de Israel e libertasse o seu povo do jugo de Roma, Jesus veio aqui a essa terra nos livrar dos grilhões do pecado. Mas para que isso se tornasse uma realidade, era necessário aceitar a Jesus como o Senhor exclusivo da vida. Se nós não permitirmos que o Senhor seja o único Senhor da nossa caminhada, nós jamais conseguiremos a libertação dos nossos pecados. Algumas pessoas estão tentando alcançar a salvação através das suas obras, porque trabalham muito para Deus, porque de repente jejuam 3 ou 4 vezes por semana, ou façam outras atividades para o Senhor. Mas a nossa salvação não depende disso. A nossa salvação depende exclusivamente em aceitar e permitir que Jesus governe e guie a nossa vida por inteiro. Aquele que não consegue entender a essência do Evangelho jamais conseguirá receber a vida eterna. Jesus diretamente falava a respeito dessa necessidade de todos os seres humanos, em todas as épocas, de abrir o coração e deixar que o Senhor conduzisse a sua vida por inteiro. Lucas capítulo 18, versículo 35, a Bíblia diz o seguinte: E aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Um cego estava às margens da entrada da cidade de Jericó. Marcos é aquele que registra Jesus quando estava entrando dentro dessa cidade. E às margens do caminho estava esse homem deficiente que já há muito tempo ele não conseguia enxergar. Ouvindo o tropel da multidão, ele pergunta para as pessoas o que é que estava acontecendo. E as pessoas falam para ele que Jesus estava passando por ali. Possivelmente esse cego já tivesse ouvido falar dos milagres de Jesus, porque quando ele sabe que Jesus está passando por ali, ele aproveita a oportunidade para gritar o nome de Jesus, falando para que ele tivesse misericórdia da sua vida. As pessoas que estavam acompanhando a Jesus se tornaram um empecilho para aquele homem. Começaram a falar para ele que ele não deveria gritar o nome de Jesus,
porque eles acreditavam que Jesus teria outras prioridades. Mas incessantemente ele insistia em clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós podemos observar no verso 40 que Jesus sempre para à beira do caminho para ajudar aqueles que estão sofrendo. Jesus se compadeceu daquele homem. Jesus não poderia seguir adiante reconhecendo que havia um filho que clamava em seu nome. E Jesus pediu para que ele trouxesse até a ele. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele fala: Senhor, que eu volte a ver. Possivelmente ele já tivesse enxergado no passado, por alguma razão tivesse perdido a sua visão, mas nesse momento Jesus então realiza um milagre, mostrando para todas as pessoas que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é soberano, nas suas mãos há autoridade para repreender todos os males. Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 18 do livro de Lucas, fica claro para nós que todos aqueles que seguem a Jesus precisam deixar para trás aquilo que impede em manter uma comunhão completa com o Senhor. O nosso Salvador Jesus Cristo, ele tem que ser o primeiro em nossa vida, em todas as áreas. Se existe alguma coisa que acaba tornando um empecilho para que o Senhor se torne o primeiro, único e exclusivo Senhor da nossa vida, nós precisamos clamar em nome dele para que ele seja o único Senhor da nossa caminhada. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos fazer a cada dia um sacrifício vivo. É deixar de lado a nossa vontade para que a vontade do Pai seja soberana sobre cada um de nós. Se em algum momento na nossa caminhada nós descobrimos que alguma questão dessa vida tem tido valor mais do que o Senhor Jesus, nós precisamos nos humilhar e colocarmos o Senhor como sendo exclusivo e único da nossa vida. Hoje é o dia que nós podemos nos voltar para Deus e pedirmos força para Ele. Se porventura nessa manhã você olha para você mesmo e descobre que em alguma área você não tem sido forte o suficiente para deixar que o Senhor seja o único Senhor da sua vida, clame por Ele, peça perdão a Ele, se coloca nas mãos de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te conceder a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos ser exclusivamente do Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.